Fala galera, professor Júnior aqui. Estão atendendo a pedidos. Eu vou gravar aí 10, basicamente 10 aulas, né? A resolução de 10 simulados, cada simulado com 7 questões, para tentar ajudá-los nessa prova aí da Prefeitura de Caraíbas. Não é o melhor cenário, né? O cenário ideal é que a gente faça uma preparação toda antes, para depois entrar nos simulados. Mas como nós não temos tempo para isso, e vocês precisam de uma revisão específica para a banca GEDUC, então eu vou fazer, tá? Basicamente, se você tiver tempo, algumas recomendações, né? Antes de ir para a prova. Faça todas as questões da EGEDUC, principalmente de 2023 para cá, e foque nas de 2025, que é uma forte tendência dela repetir alguns conteúdos. Isso não só de informática, tá bom? Mas dos outros conteúdos também. E nas questões de informática, caso tenha alguma questão lá na prova que não esteja alinhada com o edital, por exemplo, você viu que ele colocou o edital lá bem sucinto, né? Então, se tiver alguma coisa lá, a gente vê a possibilidade de recurso. Então aqui eu vou focar nos principais conteúdos com base no edital, beleza? Então vamos lá, ó. A primeira questão fala o seguinte: sobre a sintaxe de fórmulas do Excel, assinala a alternativa correta. A fórmula, aí eu tenho aqui a fórmula, igual a soma, A1, 2 pontos, A5. Aqui você sabe que é o até, né? Quando tem 2 pontos. Realiza a soma de todas as células no intervalo entre A1 e A5. Enquanto a fórmula igual a soma, tem aqui ponto e vírgula, aqui vai ser o I, realiza a soma apenas dos valores contidos na célula A1 e A5, individualmente. Pronto, beleza. Esse aqui é o nosso gabarito. Veja só. Daqui o que é que eu me preocupo que você sabe? Você precisa saber a diferença de planilha, coluna, linha e célula, né? Isso a gente vem batendo nas aulas online, nas aulas presenciais. Efetuar cálculos simples, por exemplo, igual a A1 mais B2. Aí aqui você substitui o A1 por 2 e o B2 por 6. E aqui você alcança o 8. Beleza? Isso aí seria um cálculo simples. Em seguida, seria o uso dos 2 pontos e do ponto e vírgula. Os 2 pontos até ponto e vírgula aí. Lembre daquele macete que eu sempre falo para vocês. Quando tiver os 2 pontos, você fala o seguinte, ó, da célula A1 até a B2. Então vai até aqui. Ó, você faz uma linha na diagonal. Depois você faz um X. Ó. Quando você fizer um X, você contorna esse X com um quadrado ou um retângulo. Vai depender do tamanho, né, das células que você precisa contornar. E aí você vai observar que tem números dentro desse quadrado retângulo. Pronto, isso daí vai ser o objeto do seu cálculo, né? É o que você vai somar. Ah, por que eu vou somar? Porque aqui a sintaxe é a soma, entendeu? Se fosse multi, você multiplicaria. Então, nesse caso aqui, dá 15, né? Porque você vai somar isso tudo. Agora, se você tem aqui ponto e vírgula, não, aí vai ser um número, que é o A1 e o A6. E o B2, aliás. Então, A1 e o B2, que vai dar 8. Entenderam? Então, isso daí... Tranquilo, né? Beleza. Aí tem as outras funções, a multiplicação, que você pode usar assim, com um asterisco, ou assim, tá? Lembrando que eu estou passando mais rápido, porque é uma aula de revisão mesmo, tá? Aqui, nós utilizamos para fazer a divisão, tá? Um número dividido por outro, subtração, e aqui é para você entender aquela lógica da ordem de precedência. Professor, o que é a ordem de precedência? Lembra quando a gente estudava lá no ensino médio, né? A gente tinha que seguir, você pegava uma expressão numérica, você tem que primeiro resolver o que estava dentro do parêntese, depois potência, né, se tivesse, depois multiplicava ou dividia. Aí só depois é que você fazia a soma e a subtração. É do mesmo jeito o Excel. Então o que é que a gente vai fazer aqui primeiro? Primeiro, ó, veja, eu tenho uma soma, aí eu tenho que somar o que tem aqui. Depois eu tenho que fazer essa potência aqui, ó. E aqui eu tenho que subtrair, porque está dentro do parêntese. E o resultado dessa subtração eu faço essa divisão. Então eu tenho que seguir esse passo a passo. Não precisa ser um por vez. Você pode fazer tudo de uma vez só. Mas desde que você, por exemplo, você tem que fazer a potência, depois é que você vai saber fazer a soma, né? Não pode fazer o inverso. Então, como é que você vai fazer aqui? Você vai somar do A1 até o B2. Do A1 até o B2 são esses valores aqui, né? Que vai dar 15. Então 15, beleza. E esse A3 aqui é quem? O A3 é o número 5. Então aqui dá 20. Menos a potência de C2. Quem é o C2? Aí você vem para cá. C2 é o número 4. Elevado ao C4, que é o número 2. Então aqui seria quanto? 4 vezes 4? 16. Então aqui eu tenho 16. Mais, quem é o B3? O B3 é o número 8. 8 dividido por... Qual o resultado do A3 menos A4? O A3 é o 5, menos o A4, que é o 4. Então, o resultado disso aqui dá 1. Beleza, então vai ser 20 menos 16 mais
o resultado disso aqui, que é 8, né? Já faz logo de cabeça. Pronto, beleza. Primeiro você tem que dividir. Então, o que você vai fazer agora? Você vai fazer 20 menos 16, 4 mais 8. Então, o resultado dessa expressão aqui é 12. Beleza? Aqui o 12. A outra, você faz do mesmo jeito. Ó. Aqui, a gente já sabe o resultado, né? Que é 20 menos. Eu coloquei o nome potência para você lembrar que a potência você pode escrever com um circunflexo assim ó, ou com o nome potência. Beleza? Então, o resultado dessa potência aqui, ó, do C2 e o C4, a gente já sabe, que é 16. Né? Só para agilizar. O B3, a gente já sabe quem é, que é o 8. E a raiz quadrada de A4. Quem é o A4? O A4 é o 4. E aqui vai ser 2. Então, quem é que eu faço primeiro aqui? Eu vou fazer o 8 dividido por 2, né? Que vai dar 4. Aí aqui vai ser 4 mais 4. O resultado aqui vai ser 8. Beleza? Então isso aí é a ordem de precedência. Beleza? Outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção é nesse botão, ó, o autossoma. Se ligue. Se a banca disser que o usuário clicou aqui nessa setinha, não vai fazer a autossoma de uma vez, não. Ele vai abrir opções com outras funções que você pode usar. Agora, se a banca disser, ó, clicou em cima do botão autossoma mesmo, aí beleza. Ele vai fazer uma soma automaticamente dos itens que estiverem selecionados. Fechou? Beleza, mas eu não quero que você vá só com esse conteúdo na cabeça, não. Eu quero que você aprofunde um pouquinho. Veja só. Primeiro, a média. Você tem que lembrar como é que faz a média. A média é a média aritmética, né, de valores. Então, se eu tenho uma média do B2 até o E2, então eu tenho aqui o B2 e aqui o E2. Então, se é daqui até aqui, vai pegar todos esses números. Ó. Então, qual é a média de 9 mais 8 mais 9 mais 10? A média é 9. Né? Essa função aqui ela foi inserida aqui. Ó. Como eu quero a média final dos alunos, né? Nota do primeiro bimestre, segundo, terceiro e quarto, aí deu 9. Beleza. E a outra função, cara, essa é a mais importante de todos, né? do Excel. É a função se. A se é uma condição, lembra? Como assim, professor? Aqui, nessa parte, você tem a condição. Nessa daqui, você tem o valor quando a condição é verdadeira. E nessa outra aqui, quando o valor for falso. Como assim? Bora lá. Primeira coisa que você vai fazer, para você não se perder, identifica os pontos e vírgulas quando cair essa função se. Beleza? Daqui para cá, ó, essa parte aqui é a sua condição. Então, a primeira coisa que você vai fazer. Como é que eu vou resolver isso? Quem é o F2? O F2 é o número 5. Então, F2, né? Aliás, perdão. F2 é o número 9. Ó, número 9. Então, 9 é um número maior ou igual a 6, verdadeiro. Se é verdadeiro, você vai trabalhar com o valor que tiver aqui. Ah, mas por que eu vou trabalhar com o valor que vai estar aqui? Porque essa parte da função, olha, até aqui, entre esses dois pontos e vírgulas, é quando a condição é verdadeira. Aí o que é que eu vou fazer com o reprovado? Nada. Esqueça. Você vai usar o nome aprovado. Aí teria uma alternativa lá com a letra B. O resultado da função é aprovado. Pronto, beleza, só isso. Entendeu? Então, condição, valor se verdadeiro, valor se falso. Pronto, lembre dessa sequência aí que não vai ter problema. Outra coisa que eu quero que vocês levem para a prova vê só, tem como a gente utilizar um recurso chamado formatação condicional. Formatação condicional é quando eu quero atribuir cores, né, negrito, itálico, estilo de fonte num resultado. Então, tipo assim, eu quero que os resultados dos alunos fiquem da cor azul quando for aprovado e fique vermelho quando for reprovado. Pronto, eu faço isso usando formatação condicional. É só eu clicar nesse botão, venho aqui, ó, no Realce e escolho o que eu quero. Por exemplo, eu escolhi aqui, ó, é igual a, aí é igual ao nome aprovado, por exemplo, fica azul. Aí você seleciona lá o azul e fica tudo organizado. Assim. Fechou? E aí, imagina uma situação, cara, extremamente difícil, que eu acredito que não vai acontecer, é quando a função se ela vem com variação. Então, se ela vier se i, significa que você vai ter duas condições. Beleza, se tiver duas, tranquilo. Você vai pegar, ó, quem é o B2? O B2 não é o 9? Pronto, 9. 9 maior que 6. Quem é o D2? O D2 é o 9 também. 9 maior que 6. Pronto. Essa condição aqui é verdadeira ou falsa? É verdadeira. E essa aqui é verdadeira ou falsa? É verdadeira. Pronto. Quando as duas forem verdadeiras, o resultado é aprovado. Então, quem já estudou o raciocínio lógico ama essas coisas, né? Só que não. Então, aprovado. Ah, professor, e se aqui fosse 5 e desse falso? Aí, o resultado seria reprovado. Para dar o resultado se verdadeiro aqui, tem que as duas condições sejam verdadeiras. Entendeu? Beleza. E se vier o ou, basta que uma dessas condições seja verdadeira. Então, por exemplo, C2. C2 é o número 8.
8 maior que 4. Quem é o E2? O E2 é o número 10. 10 maior que 4. Ponto. Essa condição aqui é verdadeira ou falsa? Verdadeira. Essa aqui, verdadeira também. Ah, mas se não fosse? Assim, se fosse, por exemplo, fosse 5. Tranquilo, eu só preciso que uma seja verdadeira para que o resultado seja aprovado. Beleza? Vamos embora. Outras coisas também que eu acho relevante você levar para essa prova. Embora sejam 7 questões, mas se é para estudar, vamos estudar de verdade, né? Quando você pegar a função máxima, a banca normalmente confunde com essa, maior. E a equivalência também, né? Se for mínimo, menor. É a mesma coisa. Só que o máximo, ele vai dizer assim, ó, máximo de A1, vamos supor, A4, pronto. Quando for máximo, ele quer o maior número numa sequência. Então, do A1 até o A4 são esses números aqui. Ó. Aí você olha, poxa, 2, 3, 4, 5. Quem é o maior? É o 5. Pronto, achou a resposta. Agora, se for a maior, aí você tem que se ligar no seguinte. A função maior, ela tem que ter um critério aqui, ó, que é esse ponto e vírgula aqui em um número. Normalmente é o número 2. Certo? Tem que ter isso, senão a fórmula está errada. Beleza. Aí, nesse caso, eu não quero o maior número na sequência, não. Eu quero o segundo maior número. Então, se fosse o número 3, ele queria o terceiro maior número. É isso aí. Como eu quero o número 2, não é o 5, é o 4. Beleza? Então, fique esperto com isso. Se for a função média, você não confunda com a média, né? A média é a média aritmética. Você tem que somar os números e dividir pela quantidade de elementos. Agora, se for a média, é a mediana. Tipo assim, ó. Mediana de A1 até A3. O A1 até A3 são esses números aqui. Aí o que é que você tem que fazer? Coloque na ordem, sempre. Bote na ordem os números. A mediana é o número de tendência central. É o número que tiver no meio. Então, esse aqui. Número 4. Beleza? Ah, professor, e se for par? Se for do A1 até o A4, bota na ordem. Pega os dois do meio. Tá? Some e divida por 2. Então, o número que tiver entre eles. Aí você acha a mediana. A outra é a mod e a modo. Isso aqui não são tão comuns não, mas vai que cai, né? O mod é o resto da divisão. Então, vamos supor, você tem aí A2, ponto e vírgula, A1. Então, você vai dividir 4 por 2, né? Aí vai ser 2, 0. Pronto. O resto da divisão, que é o 0, é a sua resposta. Entendeu? Mod é o resto da divisão. O modo é o número que mais se repete. Tipo assim, A1, 2 pontos, B2. A1, 2 pontos, B2 é isso, né? Que você já aprendeu a fazer. Pronto. Quem é o número que mais se repete? O 4. Pronto. Sua resposta. Entendeu? Então, mod é o resto da divisão. Modo é o número que mais se repete. Entendeu? E med é a mediana. Média é a média aritmética dos valores. Fechou? Bom, basicamente é isso. Vamos lá. Isso aí só foi a questão 1, né? Eu tento. Juro que eu tento fazer as coisas mais resumidas, mas não dá certo, né? Na maioria das vezes. Vamos lá. Agora a banca que é o seguinte aqui. A questão que é o seguinte. Acerca das diferenças entre vírus e worm, analisa as alternativas e assinala a opção correta. Lembra que essas questões eu criei, tá, pessoal? O vírus é um programa autônomo que não necessita de hospedeiro, não. O worm diferencia-se do vírus, pois é um programa autorreplicável que não necessita de um hospedeiro para se propagar, conseguindo se espalhar automaticamente pela rede. Então, beleza. Aqui é a diferença clássica do vírus do worm. Né? Vírus são programas ou códigos que precisam da ação de executar do usuário, em regra, né? Para se propagar. Então, ele precisa de um hospedeiro. Existem alguns tipos de vírus aqui que são comuns em prova. Por exemplo, vírus de boot. Vírus de boot. Boot significa inicialização. Então, quando você liga o computador, a gente chama aquilo ali de processo de boot. Então, se é um vírus de boot, ele afeta a inicialização. Tem outros, como o vírus polimórfico. Ele se camufla, né? Ele muda de forma para evitar a detecção do antivírus. Enfim, tem uma pancada de vírus aí espalhados. Só que existem 3 vírus que acabam sendo exceção. Eles não precisam necessariamente da ação de executar do usuário. Que são o vírus que a gente chama vírus de macro, que afeta as macros do Word e do Excel, que são sequências de ações, comandos. O vírus de script também não precisa. E o time bomb. Esses aqui não precisam ser da execução direta do usuário, não. Ele já tem um mecanismo de autoativação.
Os de script afetam os navegadores e o time bomb é aquele, tipo assim, sexta-feira 13. Toda sexta-feira 13 ele ativa só. Já o worm, ele não precisa ser executado pelo usuário, não precisa de um hospedeiro para se propagar, ele se auto-se-replica, beleza? Aí, ó, só aprofundando um pouco, tá? Existe um tipo de malware. Malware são softwares maliciosos, né? Programas maliciosos. A gente chama de bot. O bot tem características semelhantes ao worm, só que ele é controlado por alguém, né? Ele possui um mecanismo de controle remoto. E esses bots podem originar uma rede que a gente chama de botnet, ou rede zumbi. Essas redes zumbis normalmente originam um tipo de ataque chamado ataque de DDoS, que é um ataque de um para muitos e de muitos para um, beleza? Que é muito difícil a gente detectar. Então, basicamente é isso. Aí, além desses aqui, nós temos o Trojan também, que é aquilo que é um tipo de malware, parece algo inofensivo, mas não é, né? Que é o cavalo de Troia. Tem um tipo de Trojan que está muito em prova, que é o Trojan Hat, que ele mistura as características do Trojan com um backdoor, né? Que é aquele que abre portas e segura o retorno do invasor. Tem o ransomware, né? Ransomware, que é aquele que criptografa os dados e solicita resgate. Tem o spyware, que é um software espião, né? Está instalado na máquina do usuário. Aí você pode ter spyware keylogger, screenlogger, edgewares. O keylogger é aquele que captura as teclas que o usuário digita, o screen as telas que o usuário clica, e os edgewares normalmente são anúncios, propagandas. Então, tem uma pancada de malwares, mas assim como é uma revisão rápida, acredito que aí já dá para você desenrolar. Então, questão aqui, o gabarito da letra B, né? Vamos lá. No explorador de arquivo, lembre, para acessar o explorador de arquivo do Windows, a gente usa o WinKey, né, que é a bandeirinha do Windows, mais a letra E. Ao selecionar um arquivo e pressionar um conjunto de teclas, uma ação específica é realizada. Sinal a alternativa correta sobre esses atalhos. Lembrando que para a gente selecionar todos os arquivos, vai ser Ctrl A. Se for no Word, selecionar todo o texto, Ctrl T. Né? Nos navegadores, para selecionar a página, Ctrl A. Se for no Writer, mas o Writer não vai cair na sua prova, não. Deixa quieto. O atalho Ctrl Z exclui permanentemente? Não. Para excluir permanentemente vai ser o Shift mais o Delete, né? Ele não passa pela lixeira. Lembrando que é possível a gente ainda assim recuperar usando programas específicos, mas a questão não aprofunda nesse nível, não. Pressionar Ctrl C para recortar? Não. Aí seria o Ctrl X. Pressionar Ctrl Z, a ação realizada será desfazer a última operação, como por exemplo desfazer a exclusão acidental de um arquivo. E o Ctrl V e colar, né? Beleza. Próximo. Os recursos de formatação são organizados em guias, sinal alternativa que indica corretamente a localização dessas ferramentas. Os recursos de formatação básica, como negrito, itálico e cor, estão localizados na guia inserir? Não, olha. Quando fala em guia inserir alguma coisa no documento, beleza? Seria uma imagem, um vídeo, um áudio, alguma coisa. Então, faça essa analogia. A guia layout é responsável pela exclusiva por alterar a fonte. Não, olha, layout significa a forma do documento. Então, margem, orientação, né, paisagem, retrato, essas coisas. A ferramenta negrito itálico, tamanho e cor da fonte estão localizados na guia página inicial. Pronto, essa daqui. Aí só por precaução, olha só. Nas turmas online eu sempre faço isso. Aí o aluno sofre um pouquinho, mas é bom que ele aprenda. Aqui eu tenho uma tela do Microsoft Word, né? Toda aberta aí você tem aqui, ó, arquivo, página inicial, inserir, desenhar, layout da página, fórmulas, dados, revisão, exibir e ajuda. Aliás, do Excel. Então aqui nós temos os menus. Esses menus aí é bom você memorizar, né, com o passar do tempo. Então aqui os do Excel. Aí cada um deles vai ter alguma coisa dentro, né? Por exemplo, página inicial aqui no Excel, aí os botões importantes que eu acho. Aqui o botão mesclar e centralizar, que é quando a gente pega 2, 3 células e transforma em uma só. É o estilo de moeda, aumentar ou diminuir as casas decimais. A formatação condicional que você viu em outra questão, o auto-soma, tá vendo? Classificar e filtrar. Então são botões muito importantes, porque quando você bate o olho assim no Excel, usando no dia a dia, você nem percebe, pô. Mas para concurso você tem que memorizar essa sequência aí, ou pelo menos saber onde esses botões estão, entendeu? Beleza. Aí aqui, ó, em cada um desses menus, eu coloquei, por exemplo, página inicial. Aí aqui tem esses botões. O botão inserir, quando a gente clica no botão inserir, aí dá acesso a todos esses recursos. Aí qual é a minha orientação agora? Como já está em cima, pega o Excel e olha esses menus. Principalmente perto da prova, porque você vai usar a memória de curto prazo. Você vai saber o que tem em cada um deles. Ó. Desenhar, layout. Percebe que em layout tem orientação, tamanho, margem, tá vendo?
Fórmulas, tem uma infinidade de fórmulas, obviamente você não vai estudar todas, mas é bom você saber onde estão os botões. Dados, revisão, ó, exibir e assim sucessivamente. Então cada menu vai ter uma característica. O Word do mesmo jeito, ó. No Word, na página inicial, aqui, ó, tá vendo? Fonte. Na aba fonte eu tenho aqui negrito, itálico, sublinhado, os botões sobrescrito, subscrito, maiúsculas e minúsculas, retirar a formatação e assim sucessivamente, tá bom? Página inicial, lembrando que quando a gente clica em arquivo, opa, aqui, ó, nós temos a opção salvar como, imprimir, exportar. Então cada um desses botões, ó, inserir, tem coisas importantes. Ó, veja o macete, ó, inserir o que? Tabela, imagem, formas, tá vendo? Então sempre dá a ideia de inserir algum conteúdo. Tem aqui também o cabeçalho e rodapé. Aí eu tenho a guia desenhar, tenho design. Na guia design eu tenho esses 3 botões que são importantes: marca d'água, cor da página, borda, layout, ó, orientação, tamanho, né? As referências, onde eu posso inserir o sumário, ó. Beleza? Aqui, ó, correspondência. Na correspondência tem o mala direta e o etiqueta, que são botões importantes. Revisão, no revisão eu tenho ortografia. Posso também bloquear o documento. Exibir, eu tenho a questão do zoom, ó, a régua, os modos de exibição, as macros, tá bom? Ah, professor, é muita coisa para decorar. Cara, usa a memória de curto prazo. Vá, acredite, se você só abrir o programa lá e olhar esses botões, vai te ajudar demais. E aqui as teclas de atalho, né? Teclas de atalho importante do Word. E aí, essa daqui você não precisa, né? Na sua prova não vai cair. Pelo menos no edital não tem isso não, que eu tenha visto, né? Mas aqui as do Word, ó, você dá uma olhada nelas, que são importantes essas teclas de atalho. Fechou? Pronto. Aqui também, esse item, eu vou deixar esse material disponível aí, depois vocês podem baixar e dar uma lida aí com mais tranquilidade. No PowerPoint, as teclas de atalho, né? Ó, duplicar slide, iniciar a apresentação, possibilitar a inserção de um novo slide. E tem os menus também do PowerPoint, a transição, a parte de adicionar animações. Beleza? Não são questões tão comuns, mas é bom você dar uma olhada também nos menus do PowerPoint. Gravar, revisão. Então, tudo isso a gente vê com muita calma, né? No curso online, quando abre um edital aí. Mas agora a gente tem que dar uma apertada mesmo. Isso aqui, interessante agora não. É a parte do LibreOffice, você não vai ter na sua prova. Deixa eu tirar aqui. Vamos para a próxima questão. Deixa eu passar. Cada menu a gente estuda, tá? Então vamos lá. Aqui, assinala a alternativa correta. A guia arquivo serve principalmente para inserir tabela? Não, para inserir a guia inserir, né? Então não. Para salvar um documento, pronto, é isso aí. A gente vai lá no menu arquivo, como você viu, e tem essas opções de salvar. 6. Considere que a célula A1 contém o valor 50. Assinala a alternativa que apresenta o resultado correto da função. Aqui, a função CIO, tá vendo? Se A1 é 50, 50 é maior que 60, não. Então o resultado vai ser o quê? Reprovado. Aí, aprovado, pois 50 é um valor positivo. Reprovado, pois o teste 50 maior que 60 é falso, tornando o segundo argumento a função. Pronto, acabei. E aqui algumas funções por precaução também, né? Veja só. Deixa eu só tirar esse valor aqui, que não tem não. O resultado obtido serão 363. Vamos ver? Vamos lá. Se você pegar soma-se e conta-se, a primeira coisa que você vai ter que lembrar é que soma-se ela vai somar números, né, valores. Conta, não, ela só vai contar quantas células obedecem a uma condição. Aí o que, você vai fazer? Some-se do A2 até o A11, quem é o A2? O A2 até o A11 é os nomes de alguns concursos públicos, né? Bancos, de algumas carreiras, né? Segurança pública, fiscais, prefeitura. E a condição ela vai vir isolada por ponto e vírgula. Quem é esse F2 aqui? F2, se você for olhar, é o nome fiscais. Então, fiscais é a sua condição. E esse B2 até o B11 são os gastos com inscrição. Ah, rapaz, então peraí, professor. Quer dizer que eu só vou somar esses valores aqui, que são os gastos, se for relacionado a carreiras fiscais, né? Exatamente. Aí o que, você vai fazer? Quais são os fiscais? Esse e esse. Pronto. Quanto cada um desses concursos a gente gasta para fazer? Pronto, aqui tem 120, aqui tem 120 e aqui tem 120. Então o resultado aqui
é 360. Entendeu? Então, soma-se, ela não vai somar tudo não, ela só vai somar se obedecer uma condição. E quem é a condição? É o número que vem separado por ponto e vírgula. Beleza? Aí você olha do lado, fiscais, olha quantos números fiscais tem e soma os valores correspondentes a ele. Caso aconteça de vir soma cis, é porque tem mais de uma condição, beleza? Então, seria fiscais de nível médio. Você olha as duas condições para poder somar. Agora, conta ponto si, ela vai contar dependendo da condição. Quem é o F2? O F2 aqui é fiscais, né? Aí. Ó, do A2 até o A11, primeiro, que é os concursos, e o F2 é fiscais. Então, vai contar quantos concursos fiscais tem. Pronto, só isso. 3. Perceba que na conta célula não vai somar, não. Só vai dizer a você quantas células obedecem à condição. Outras funções que podem aparecer é conta num. Conta num vai contar números, beleza? Conta valores, conta número e letra e texto. Então, conta tudo. E contar ponto vazio só vai contar as células que não tem absolutamente nada nelas. Tá bom? Por fim, tem uma função, a PROC-V, né, que pode ser que apareça na prova aí. A PROC-V é o seguinte, pessoal, ela vai procurar, é uma forma de procura de valores. Vamos supor que você tenha uma empresa, aí você quer quando digitar o CPF de um cliente, apareça todos os dados cadastrais dele. Então, você pode usar essa função. Tem outras, né, PROC-H, PROC-X, mas eu vou explicar a PROC-V. O que você vai fazer? Ó? Observe que tem ponto e vírgula, né? Ponto e vírgula, a gente separa. Então, são os valores que estarão separados. Aí, o que você vai fazer aqui é interpretar a função, não é saber fazer ela. Interpretando bem, tá massa. Então, veja. Quem é o B8? O B8, se você for olhar aqui, ó, o B8 é um valor que será inserido aqui, nesse item aqui que eu coloquei. Ó. A ideia é que eu coloque aqui algum nome, por exemplo, Paulo, Bruna, Tony, Sara. Quando eu colocar o nome, aqui embaixo seja preenchido com os dados dessa pessoa. Por exemplo, o estado de origem dela, número de inscrição, a altura, entendeu? Aí como é que eu faço isso? Eu faço uma automação usando a PROC-V. Eu chego na célula B9, que é essa célula aqui, ó, e digito isso. Ó, insiro isso. Fica esse ND aqui porque ainda não foi digitado o nome de nenhum candidato aprovado, entendeu? Quando digitar, esse nome sai e entra o valor. Aí veja, B8, lembre, esse primeiro item aqui, ó, o B8 é o que você vai procurar. O A1 até o F5, perceba que tem uns 2 pontos aqui, é a sua matriz, ou seja, é o lugar onde você vai procurar o que você digitou aqui. Ó. Do A1 até o A5. Quem é o A1? O A1 é isso aqui, ó, até o F5. O F5 é até aqui. Ó. Então, o que você inserir ali na célula B9 vai ser procurado aqui, ó, em todo esse intervalo. Tá, professor? Entendi. Então, eu vou botar um valor aqui, B8, que vai ser procurado aqui. Tá, massa. E quem é esse número 2? O número 2, pessoal, veja que é vertical, né? É a coluna B. É isso aqui, ó. Ah, professor, então quer dizer que eu vou colocar aqui o nome Paulo e ele vai procurar nessa planilha toda, mas especificamente na coluna 2, que é a letra B. Isso. E se fosse o número 3? Na coluna C. E se fosse o número 4? Coluna D. E assim sucessivamente, entendeu? E esse 0 aqui, ele diz que é a busca exata. Então, eu quero exatamente o valor que eu estou procurando. Tá, beleza, mas quem é o valor que eu estou procurando? A questão aqui colocou o nome Bruna. Então, se eu digitar aqui o nome Bruna, Bruna está aqui, ó. Olha onde cortou. No SE. Então, o resultado daqui de B9, B9, aqui, essa fórmula está inserida aqui, seria quanto? SE. E se aqui embaixo eu colocasse a PROC-V e só mudasse o número 2 aqui, colocasse o número 3, como tem aqui, ó, B10, tá vendo? B10 é isso. Então, essa função ela está aqui. Se eu colocar o número 3, aí vai ser quem? Ah, rapaz, então, onde cruzar a informação é o meu resultado, que seria 623. Só que aqui, como eu coloquei o nome Sara, vamos lá, Sara está onde? Sara está aqui, ó. Então, se é a coluna B, ó, Alagoas. Se for o número 3, deixa eu apagar aqui, fica melhor. 364. Se for o número 4, aqui, ó, 1,6, entendeu? A PROC-V ela vai fazer isso aí. Esse 0, lembre, é a busca exata, o número 1 é a busca aproximada. Pronto. Questão 7. No contexto de segurança da informação, a sinal alternativa que define corretamente o phishing. É um software? Não.
É um vírus, pior. O phishing é um ataque de engenharia social, beleza, que utiliza e-mails ou sites fraudulentos para induzir usuários a entregar os seus dados, né, sensíveis, pronto. Você vai lembrar o seguinte, nós temos a engenharia social, certo? Que é a manipulação psicológica de uma vítima a fim de coletar informações dela. A engenharia social vai ter um tipo chamado phishing, que é uma coleta de informação via web, normalmente por e-mail. Tem outro também, que é um tipo de phishing chamado forming, que é aquele que redireciona para a página falsa. Então ele vai atacar o DNS, que é um protocolo que converte IP em nome IP, né? Basicamente é isso, né? Faz a tradução de nomes de domínio. Beleza? Pronto, é isso. Então o primeiro simulado foi para conta. Valeu, tchau.